Estamos recebendo aqui o nosso convidado, Bernardo Kunciski. Então, Bernardo, deixa eu começar na minha saudação inicial aqui, lendo aquele o imperdível O Sol, né, do nosso amigo Alberto Vilas, quando me Sei. caiu ali uma ficha envergonhada. Como é que ainda nós não tínhamos convidado o Bernardo para nos dar algumas lições de jornalismo, ética e respeito profissional aqui nessa nossa conversa informal? Eu pedi ajuda ao Vilas, né, nosso amigo comum, que já participou de um encontro aqui, viu, Bernardo? E ele, na hora, me passou o teu contato e, na hora, você me respondeu muito positivamente, que concordava em estar conosco hoje aqui. Então, desde já, quero fazer o nosso muito obrigado, tá? Tá bom. Por ter você, um jornalista reconhecido, premiado, inclusive com o honroso prêmio lá, Vladimir Herzog de Direitos Humanos, né? E você É, também é admirado como hoje como um dos principais escritores de ficção e de prosa contemporânea. Então, Bernardo, a gente talvez pudesse começar conversando com você sobre como é que aos 88 anos você tem tanta energia e consegue escrever agora mais livros do que escrevia nas suas primeiras 5 décadas de vida. Da onde que sai tanta energia? olha, eu acabei de chegar da minha geriatra e justamente eu falei para ela que eu ando meio deprê, mas que na hora que eu começo a escrever eu me reanimo. Oh, tá vendo? Então, eu acho que a escrita nessa altura do campeonato é uma espécie de recurso de sobrevivência, entendeu? E, então eu realmente quando começo a escrever, eu começo a pesquisar, começo a ter ideias, começa a ter problemas na escrita, e aí começa a viver, né? Senão fica meio complicado, né? É isso. No começo foi um surto, né? Um surto de som assim, uma avalanche, né? Depois tem uma etapa mais difícil, que você precisa cavocar cada palavra, pescar, construir cada frase devagar. E agora eu já estou na fase que eu escrevo para sobreviver. Não estou querendo fazer drama, mas é mais ou menos por aí, viu? É por Ver aí. nunca foi nenhuma dificuldade nem mistério para você, né? É claro que antes, o tempo todo, como jornalista. Olha, eu sempre escrevi muito como jornalista, mas é uma coisa compulsiva, todos os dias escrevendo muito, nunca parei. Então, eu acho que isso acabou me ajudando, mas na hora que eu virei ficcionista, eu fiz um corte, deixei o jornalismo para trás. Agora eu sou ficcionista, mudei até de nome, comecei a vestir um boné e me reinventei, entendeu? E realmente não estou com nenhuma vontade de voltar para o mundo do jornalismo. Às vezes o pessoal me pede uma entrevista, como o Vilas, faz alguma pergunta política, eu tento responder, mas eu me enfadei muito da política e também do jornalismo, né? Para ser sincero, eu comecei de novo a me interessar ultimamente depois desses acontecimentos extraordinários, como a eleição do Trump, a guerra de Gaza. Então, eu comecei a perceber que a política está ficando talvez mais emocionante do que, Ali, do que a ficção, né? Mas é uma coisa passageira, entende? Passageira. não tem como a gente ficar à margem disso tudo, né? Não sei se você consegue ver, Bernardo, mas entre os participantes aqui dessa conversa, nesse momento, tem Estou dois olhando agora os jornalistas, nomes aqui. tem dois É, jornalistas da sua época, né? O o Elmar Geraldo Boni Rassi, me e lembro o muito bem Geraldo dele. Rassi. O O Geraldo Rassi. Polidoro, eu não sei se eu conheci pessoalmente, mas a personagem dos meus escritos. Ah, então, muito bom. O José Nunes eu não estou localizando, a Núbia também, mas vocês vão me desculpar, mas eu tenho um problema gravíssimo de memória. E então, o Flávio Dutra, mas enfim, estamos aí todos da velha geração, quase todos, né? O Zé Nunes me parece mais novo um pouco pela É, fisionomia. o Zé Nunes é o Elaine, caçula. Elaine também, mais novinha, talvez um pouco O Zé nova. Nunes, a Elaine, a Marina e a Núbia são as nossas caçulas aqui, As viu, caçulas, Bernardo? dá para São as ver nossas pela caçulas. fisionomia. É.
Então, Eu acho que mas eu sou o mais antigo de todos vocês, viu? você depois foi, Onde eu vou hoje em dia, em qualquer lugar que eu vou, eu sou 5, 10 anos mais velho que os outros. é o decano, você é o decano. Decano é uma palavra bonita, né? É. Não, foi o que eu falei, né? Aos 88 anos, da onde você tira essa energia para estar escrevendo tão ativa e frequentemente livros? Você respondeu. Claro que sucintamente, né? Deve ter vários outros contornos nisso. Mas, voltando um pouco então, você se decepcionou com o nosso jornalismo, Bernardo? Olha, eu me decepcionei há muito tempo atrás, né? Por... Agora, mais recentemente, como disse a vocês, voltei a ler de novo um pouco, eu percebi que tem gente muito boa ainda, tem coisas muito boas, mas misturada num universo de muita mesmice, né? E mesmo na imprensa internacional, que eu estou lendo muito agora, você vê muita mesmice, né? Muita coisa que você percebe que é como se fosse um único editor editando todo mundo, né? E, mas também eu percebo, às vezes, que o jornalismo conseguiu vencer o desafio da digitalização, né? Você tem grandes jornais aí que estão financeiramente bem, tem edições digitais ricas, bastante ricas, e é isso, é uma coisa meio mixed feelings, né? Uma coisa meio contraditória. Agora, por exemplo, você pega a BBC, que é uma emissora que eu apreciava muito, e onde eu até já trabalhei. A BBC não é mais do que era antigamente, né? Ela virou uma coisa meio babaca e tal. E então tem isso, tem coisas que estão melhores e tem coisas que acho que decaíram um pouco, né? Não sei qual é a opinião de vocês, a minha opinião é essa. A gente converge muito do que você falou aí, Bernardo. Eu até queria ouvir agora, talvez, o Elmar Bones, o próprio Geraldo, que foram seus contemporâneos de Veja, inclusive, né? Podem fazer uma avaliação mais assertiva, inclusive, sobre isso tudo que nós estamos. Que vocês participaram de uma redação que foi uma das mais importantes do Brasil, né? A Veja, lá dos anos, final dos anos 60 e todos os anos 70 e boa parte dos 80. Então vocês têm uma riquíssima história no jornalismo. E sempre bom falar sobre ela e sobre a importância dela, inclusive nos dias de hoje. Em Elmar e Geraldo, vocês querem dizer alguma coisa? Deu, Bones. Fala, Bones. Eu vi o Sim, Boni. oi. E aí, Cadê Bernardo, tudo cadê bom? o Elmar, hein? O Elmar não está aí, não? Tô Ele está aqui, tô numa aqui. outra tela, mas agora falando Tô ele aqui. pode. Não sei se vai aparecer aí na Ah, tela. tá. Tô aqui. Fala, Elmar. O Bernardo foi o meu primeiro editor na Veja. Acho que foi o primeiro, sim, quando eu voltei de Curitiba, que eu comecei na Veja e comecei em Curitiba, logo depois que começou a redação a operar, fazendo os números zero da revista, eu já fui para Curitiba. E fiquei um ano e pouco lá. Quando eu voltei para São Paulo, eu fui designado para a editoria de política, eu acho, que era o Gaspari, que era o editor, e o Bernardo, acho que era o editor adjunto, não era, Bernardo? Eu era editor de vida, chamava Vida Moderna. Uma coisa meio. Ah, E depois era ciência, era essas coisas, né? é. Mas, Mas mas, depois aquela turminha do Raimundo foi tomando conta da redação e aquele pessoal que o Mino Carta trouxe no começo foi ficando meio apagado e nós acabamos tomando conta da redação e fazíamos política, fazíamos todas aquelas capas sobre torturas, aquele foi o ponto máximo, né? é, Mas foi um momento muito breve na minha vida. Na verdade, a minha história no jornalismo é muito mais imprensa alternativa e imprensa estrangeira, que eu trabalhei muito para veículos estrangeiros, né? E aqui os grandes veículos brasileiros foi só a experiência de Veja e a Gazeta Mercantil, né? A Gazeta Mercantil foi um período já.
mais tardio, né? Já no finalzinho da ditadura, começo do final. Então, a minha percepção do jornalismo, ela é muito matizada pela diferenciação que eu fazia entre a imprensa estrangeira e a imprensa brasileira, principalmente na questão da ética jornalística, entende? Que a imprensa estrangeira tinha uma aderência à ética neoliberal muito mais firme, os jornalistas estrangeiros, do que eram os jornalistas brasileiros. E eu fui desenvolvendo uma visão meio preconceituosa contra os jornalistas brasileiros. Até virei meio maldito aqui entre os coleguinhas e tal por causa disso. Mas, recentemente, eu participei de uma banca de doutorado lá, uma moça que eu acabei virando co-orientador, defendeu uma tese lá em Genebra sobre o Estadão, na época da censura. E ela conseguiu acesso a material inédito, as placas do jornal, aquelas placas de chumbo, coisa realmente inédita, fez um trabalho muito bom. E ao participar dessa banca, eu me dei conta também que aquele período da ditadura foi, ao mesmo tempo, um período de apogeu do jornalismo brasileiro. Foi quando lançaram a Veja, lançaram o Jornal da Tarde, lançaram a Realidade, até a revista Senhor, a gente pode enquadrar nessa época. A redação do Estadão era uma máquina de reportagem, uma coisa impressionante. Impressionante. Então, eu fiz um pouco de meia-culpa sobre aquela minha visão preconceituosa sobre aquela época. Eu achei que o jornalismo naquela época foi uma coisa extraordinária e muito contraditória, porque era ditadura, né? É uma coisa interessante esse período, porque também foi um período em que o jornalismo se tornou uma atividade mãe, né? Não só no Brasil, nos outros países. O Sartre lançou um jornal, nos Estados Unidos lançaram aqueles jornais alternativos. Foi um período de glória do jornalismo. Eu me deslumbrei com o jornalismo, acho que não foi à toa, viu? Nesse período. Depois é que eu me desencantei um pouco. Bom, é isso, acho que estou falando demais, eu queria ouvir os outros também. Agora, Bernardo, você viveu uma experiência única e muito rica, que foi aquele período que você participou do governo Lula. Você fazia É, a chamada as cartas ao Lula, que receberam depois, né? Que era aquela sinopse diária que você fazia, né? Que era uma coisa épica, né? A produção daquilo de madrugada, tendo que pegar os jornais no aeroporto, né? E para as 7 horas da manhã tá na mesa do Lula uma sinopse crítica do noticiário, né? é. Aquilo ali lhe deu uma visão muito própria da imprensa, né? E da própria relação do poder com a imprensa. Eu queria que você falasse dessa experiência, que tem um livro magnífico que você fez, que é Cartas a Lula, né? E eu acho que há uma certa atualidade naquele material ali. Esse foi um período também muito extraordinário na minha vida, porque foi um período, eu acho que poucas vezes na minha vida profissional eu me senti tão dono de mim mesmo, tão sabendo o que eu tinha que fazer. Entende? Uma coisa. Eu acordava às 5 da manhã, 6 da manhã, sabia o que tinha que fazer. Foi a primeira vez na vida também que eu consegui dirigir uma pequena equipe, que eu nunca consegui realmente dirigir ninguém. E eu senti uma segurança muito grande, né? E uma satisfação muito grande também. Cometi muitos pequenos errinhos também, mas foi um período de uma produtividade gigantesca, vocês não fazem ideia. Eu acho que eu escrevi mais de 1.000 cartas para o Lula, umas 40 ou 50 cartas especiais, extraordinárias, que eram além da norma, né? E eu senti uma segurança muito grande. Foi um período bom. E depois aconteceu uma coisa, vocês vejam como é a vida, né? Quando foi decidido fazer o livro com uma espécie de um resumo dessa experiência, houve muita dificuldade de colocar tudo isso num livro.
No fim, conseguimos lá, mas quando o livro saiu, Cartas ao Lula, foi no auge da demonização do Lula. A situação estava tão feia que a editora teve medo de colocar o livro nas vitrines. O livro nunca foi vendido. Vocês sabiam disso? Puta livrão importante, foi vendido, acho que durante alguns dias, em alguns lugares, e depois foi recolhido. Eu tenho aí duas caixas com esses livros aí, de vez em quando eu vou em algum lugar, eu levo de presente para limpar um pouco aqui a minha estante. Mas é uma coisa curiosa, vocês veem como é que é a vida, né? O grau de demonização do Lula era tanto que as livrarias não queriam colocar o livro na vitrine, temiam ser depredadas. Não é uma coisa curiosa isso? É. A- E é um livro muito bom, e como diz o Elmar, muito atual, porque eu acho que o Lula hoje, ele não tem alguém que diga não a ele lá em Brasília. Todo mundo lá é puxa-saco, é yes man, entendeu? Falta, não tem aquele nível de discussão, de contestação que tinha no primeiro governo Lula, né? Além de que ele mesmo, eu acho que está um né, pouco autopossuído de soberba, né? Mas é um pouco a minha impressão de longe, né? Mas está faltando ali quem diga a ele para mandar um navio de abastecimento para Cuba, diga a ele para chamar o embaixador americano e dar um pito quando o Trump impôs aquelas tarifas, sabe? Está faltando aí um pouco de, 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 de simbolismo e de sei lá o que está faltando. Dizem que está faltando também o ministro do vai dar merda, né? Aquele que tem autoridade para Exatamente. chegar no ouvido do presidente e diz, presidente, isso vai É dar isso merda, mesmo. não é para você fazer, não deve fazer. Mas você disse nessa entrevista agora por Vilas que depois de ter trabalhado na área de comunicação, inclusive no governo Lula, que você considera que a área de comunicação ainda é muito primitiva no Brasil. Pode explicar melhor para isso o que é o ainda muito primitiva? Olha, eu acho que esse é um problema congênito, né? Primeiro tem a questão do PT. O PT, diferentemente do Partidão, que era um partido que tinha a chamada, como é que chama mesmo? Tinha uma posição política única, né? O PT é uma federação de grupos que ficam discutindo poder dentro da máquina do PT. Até hoje é assim. E quando chega na época da comunicação, primeiro que ela é otorgada a um desses grupos, né? E não é um conjunto do partido. E depois ela acaba sendo. A comunicação é muito usada no sistema PT e também no sistema sindical para vencer disputas entre facções e não para se dirigir ao grande público. Eu me lembro quando eu era moleque, eu ia para a Escola Técnica Getúlio Vargas, eu andava a pé lá pelo bairro do Brás, desde a estação até. E eu via nos postes, os jornais do Partidão, acho que chamava Notícias de Hoje, uma coisa assim. O Partidão fazia um jornal para a população, se comunicava com a população. O sistema nosso popular, a comunicação ela reflete a disputa entre as facções. Isso é quanto à questão popular, né? Tanto assim que o campo popular não tem até hoje um grande veículo de comunicação, né? Não tem. Agora, quando chega no governo, a questão também é congênita, porque o governo não tem uma tradição republicana. Os ministros criam um sistema de comunicação para si, para defender os seus interesses de ministro, e isso às vezes melhora, às vezes piora, mas é assim. Então, até hoje ela é muito falha, né? E mesmo na época do primeiro governo Lula, é, a comunicação, quem é que dirigia a comunicação? O Luiz Gushiken. O Luiz Gushiken é um quadro importante, esperto, combativo, mas ele não era da área de comunicação.
Por que deram a comunicação para o Luiz Goschiquem? Porque ele estava escalado para dirigir a área da Previdência. Veja que história interessante. Mas a Previdência, a pauta da Previdência era a reforma da Previdência. Era reduzir, era aumentar o tempo para o cara ter aposentadoria, aquela reforma toda que vocês se lembram. E o Gushiken, infelizmente, tinha se aposentado muito cedo. Não sei por quê, acho que é porque ele começou a trabalhar muito cedo. Deve ter começado a trabalhar com 12 anos, com 14. Eu sei que Gushiken se aposentou cedo. Então, ele não tinha condições morais para dirigir a Previdência. Ele, que era um especialista em previdência privada, ele tinha dedicado anos e anos ao estudo dos sistemas de previdência. Então, ele foi dirigir a SECOM. Dirigiu com energia, ele tinha carisma, foi um período muito gostoso para nós, mas ele não era da área de comunicação, entendeu? Ele já começa por aí. Então, é sempre assim, entende? E hoje eu vejo o material que eles produzem. A falha, inclusive, é mais profunda. O primeiro governo Lula tinha que ter feito uma reforma em todo o sistema de outorgas de canais, que até hoje é um sistema viciado. E nós perdemos a oportunidade naquela ocasião de de moralizar o sistema de outorgas, fazer com que as outorgas obedecessem um projeto editorial, que houvesse, que houvesse regionalização, que houvesse pluralismo, né? Nós deixamos a coisa andar e ficou por aí mesmo, entende? É isso. Não me peço para falar nisso, que eu fico de mau humor. Continuaram sendo, as concessões continuaram sendo políticas. Fala José Nunes, Bernardo, é o atual presidente da ARIA, nossa Associação Rio Grandense de Imprensa, uma instituição quase centenária. Pode falar, Nunes. Então, boa noite, Bernardo. Uma satisfação ouvi-lo. Eu já li bastante sobre Bernardo Kocinski e para mim é uma honra estar aqui numa reunião online contigo. Mas dizer que tu fez uma reflexão belíssima de tudo que aconteceu lá no início do governo Lula. Eu era sindicalista na época, eu estava atuando no Sindicato de Jornalistas do Rio Grande do Sul. No primeiro governo Lula foi apresentado o projeto da criação do Conselho Federal de Jornalistas. O Couto levou para nós lá no João Pessoa, durante o Congresso de João Pessoa, dizendo que nós teríamos um Conselho Federal de Jornalistas. Aquilo tudo para nós ali nos elevou e nos teve uma possibilidade de a gente ter a nossa profissão regulamentada por nós. Mas infelizmente não andou, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Posterior teve a Conferência Nacional de Comunicação. Nós aprovamos mais de 500 resoluções e nenhuma delas foi implementada. Nenhuma delas foi implementada. Hoje o pessoal ainda me diz, vamos fazer a segunda conferência de comunicação. Eu digo, para quê? Se naquela primeira conferência nada foi regulamentado, o que vocês querem fazer uma segunda? Para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente bater papo? Então vamos continuar batendo papo. E não vai a lugar nenhum. Agora, nesse governo Lula, ele adota e regulamenta a profissão de multimídia. Então, eu acho que tu fez uma leitura corretíssima do que esse governo e outros já passados, enfim, vem fazendo. Eu digo também, só para acrescentar, que o sindicalismo acabou no primeiro governo Lula. Por quê? Porque os sindicatos achavam que a gente tinha que defender o governo. E eu sempre disse o seguinte, o governo é o governo, nós somos sindicatos. Mas o sindicato acabou naquele momento. E hoje está nessa situação aí que realmente cada vez mais fracos, enfim, a gente está sofrendo com isso. Tanto todas essas situações que vêm ocorrendo dessas reformas que estão massacrando o povo brasileiro. Mas eu só quero agradecer e dizer assim, adorei essa tua leitura que tu fez aí. Obrigado mesmo. Tinha que ouvir isso de ti. Vamos ver aí o que os outros dizem aí. Falar? Fala, Estão me Elaine. ouvindo? Sim. Bernardo, eu quero fazer uma pergunta para ti, muito pessoal. Primeiro, eu gostei muito do livro quando eu li o K, Relato de uma Busca. Foi muito. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada, muito tocada com o livro.
só para te dar um retorno. Mas o que eu quero falar contigo, e vou pedir quase licença, porque eu acho que é uma pergunta muito pessoal, tanto a posição do Lula em relação a Israel e aos judeus, e tudo o que está acontecendo, estão juntando. Eu sou judia, acho que por tradição, por cultura, porque eu não tenho nada a ver com religião. Não sei se é o teu caso. Mas eu quero saber como tu te sente agora com esse antissemitismo, que eu nunca tinha me abalado com isso, nunca tinha sentido como está acontecendo agora, inclusive de parte do governo. Olha, Elaine, esse é um campo minado. Esse é um assunto que me afeta demais, demais mesmo, até porque eu, na juventude, vivi o sonho de viver num kibutz. Tenho família em Israel, tenho um filho que, aliás, me telefonou hoje apavorado. Ele tem uma viagem marcada para cá e não sabe se vai conseguir vir ou não, porque todo mundo acha que a guerra vai estourar a qualquer momento. Sim. Tenho amigos lá, tenho família, sobrinhas. Meu irmão morreu lá. E então, quando estourou essa última guerra de Gaza, realmente eu fiquei muito afetado. Aliás, teimosamente, o noticiário, até hoje acompanho, leio todos os dias 3 a 4 jornais de Israel, às vezes mais de uma vez por dia, leio 3 ou 4 jornais árabes, acompanho meticulosamente tudo. Eu evitei até agora entrar no debate aqui, primeiro porque também ninguém tinha me solicitado e também porque a, a minha visão. Ontem eu tive até, nós temos um grupo aqui também que se reúne lá no ateliê do Enoscaf, e ontem teve uma discussão violenta por causa da iminência do ataque do Trump ao Irã. E aí eu percebi aquilo que eu já sabia: as pessoas não têm informação, as pessoas falam a partir de ideias gerais que têm na cabeça, às vezes simplesmente slogans. E a maioria das pessoas da nossa geração, da nossa formação, na verdade, sabem muito pouco sobre o Oriente Médio, sobre a história de Israel, sobre a história do mundo árabe. Praticamente nunca leram nada, coisas muito efêmeras, muito ocasionais. E então a discussão é muito difícil. E uma palavrinha que você erra, já começam a gritar, entende? Então, é uma coisa que eu tenho por. Eu prefiro falar sobre o assunto até só por escrito, para não errar nas palavrinhas, entende? Mas, assim, para não deixar nada sem resposta, eu quero dizer o seguinte: o meu enfoque, que é o enfoque que eu gostaria que fosse das esquerdas brasileiras e não é, o meu enfoque para todas essas questões é sempre o enfoque da luta de classes. Não é um enfoque nacional, não é um enfoque do imperialismo, da luta anti-imperialista, é um enfoque da luta de classes. E o que eu percebo é que as esquerdas brasileiras negam ao povo de Israel o direito de ter uma luta de classes. Então é generalizado. Vocês fazem isso, vocês fazem aquilo. E, no entanto, existe uma luta de classes, né? Existe um governo fascista e existe um campo popular em Israel que é antifascista e que, aliás, é muito atuante e que todo fim de semana, religiosamente, faz demonstrações gigantescas contra o governo Netanyahu. Agora, por que se recusa a Israel ou ao povo de Israel o direito de ter uma análise de luta de classes? E aí entra essa questão que você falou, o antissemitismo. Então, acaba prevalecendo realmente um preconceito geral, uma visão geral que vem de milênios, né? Vem de 2000 anos. E isso é realmente um assunto que me afeta muito. Eu fico doente, eu me sinto mal Sim. quando eu vejo um companheiro meu de esquerda, se manifestar de maneira na qual eu percebo um antissemitismo enrustido, que ele próprio não percebeu, entende? Ele É. próprio não percebeu. E eu percebo e eu me sinto mal, e eu não sei o que falar, eu fico quieto. Enfim, é isso. Não sei se respondi. Eu acho que tu respondeu, eu me sinto como tu falaste, eu fico sem saber o que falar,
prefiro ficar quieta, mas é uma coisa que me faz mal. E eu estava lendo agora há poucos dias, vou comprar o livro que o David Grossman escreveu mais um livro, foi o ano passado, sobre Israel e Palestina. E mais uma vez ele mostra que ele é contra o genocídio, que é isso que você está dizendo. Tem pessoas em Israel que são, nem todos são a favor do que está acontecendo. Aliás, a boa parte não é a favor, mas eu diria que o país está rachado, né? Embora eu acho que o futuro próximo é bem preocupante, porque a direita domina o cenário, como, aliás, domina nos Estados Unidos, como domina em alguns países da Europa, e como eu acho que pode correr risco de voltar a dominar no Brasil, que ela apenas está adormecida, né? Então, nós enfrentamos uma quadra aí da história em que a esquerda está na defensiva e a direita avança com todo esse modo inescrupuloso e selvagem que caracteriza a direita de hoje. E lá em Israel não escapa desse panorama, né? A mesma coisa. E essa selvageria e inescrupulosidade se dá muito também na área da comunicação, não é, Bernardo? Não entendi. Esse avanço da direita, que você mesmo caracteriza como uma coisa inescrupulosa, se dá muito também na área da comunicação, em que a direita, nas redes sociais, consegue ser muito mais invasiva e muito mais de repercutir mais do que a própria esquerda. Não é isso que você Eu diz? acho que foi a direita que inventou o fake news, né? O fake news é uma invenção do primeiro governo Trump, da campanha dele. Aqui no Brasil, quando o Bolsonaro divulgou a cloroquina para curar a Covid, era um fake news. Ele introduziu o presidente do Brasil valendo-se no fake news, né? E a esquerda, eu acho que não só ela é mais escrupulosa, como eu acho que ela é um parte também prisioneira de um paradigma superado do passado, né? Ela não se ela não se renovou, o discurso é velho, é antigo, né? Tanto na forma como também no conteúdo, né? Porque a sociedade humana passaram por uma revolução, entende? E a gente continua falando nas mesmas coisas do passado, né? Eu mesmo acabei de falar aqui várias vezes em luta de classe, você vê, a luta de classe é uma coisa que para a geração de hoje não quer dizer nada, né? E para nós quer dizer tudo, né? Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande. Eu acho que quando surgiu a bandeira ecológica, talvez foi um momento em que o campo popular podia construir uma nova bandeira mais geral, né? Mas essa coisa não prosperou muito, né? Não prosperou. É por aí. Difícil. Bernardo, você participou intensamente daquele surto, daquele ciclo de imprensa alternativa no Brasil, né? De combate à ditadura na linha política e tal, né? Você participou do movimento e você escreveu aquele livro, né, sobre os jornais mais importantes e tal. E como é que você vê hoje esse fenômeno? E por que nós tendo hoje uma situação de imprensa mais ou menos semelhante à daquela época, de um discurso único e tal, as alternativas hoje estão mais dispersas, estão mais, não sei, há alguma coisa que falta. E como é que você vê isso aí, hein? Olha, é outro mundo, eu acho que é outro mundo. O alternativo hoje está nesses sites alternativos, como esse o Sol, como são muitos sites alternativos, né? Eu acho que a disputa, a minha impressão, porque eu realmente conheço muito pouco disso, a minha impressão é que há uma grande disputa ideológica na esfera virtual, através desses que eles chamam
como é que é esses formadores de opinião, que tem um nome aí, como é que chama mesmo? Influencers, os Influencers. influencers. O influencer, que tem milhares de seguidores, os sites, é muito mais por aí do que através dos jornais e das revistas, né? Então, e eu conheço muito pouco desse mundo virtual. Não é o meu mundo, né? Então, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu queria dizer só uma coisinha para você sobre a questão da minha vida nos jornais alternativos, que realmente quase toda a minha carreira profissional foi nos jornais alternativos. Eu participei de quase todos eles, desde o Amanhã, depois Opinião, ajudei a fundar a Opinião, Movimento, Em Tempo, até Bondinho cheguei a colaborar. Entende? Então, e outro dia me perguntaram se servir o governo Lula não era uma contradição com o jornalismo. Me ocorreu uma reflexão de que a minha vocação é o alternativo. Então, o governo Lula, para mim, não era uma contradição com o jornalismo, porque ele é o alternativo, entende? Era um governo alternativo, assim como eu trabalhei na imprensa alternativa. Então, eu me senti em paz comigo mesmo nessa questão, entende? Ô, É isso aí. Bernardo, Bom, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: é, por que você saiu da Veja na época em que a Veja estava decolando? Você optou por fazer jornal alternativo? Quer dizer, foi essa coerência alternativa que te tirou da Veja? Ou você brigou lá? não, a história, Geraldo, a história é a seguinte: nós, com o apoio decisivo do Mino Carta, mas por iniciativa principalmente do Raimundo, fizemos aquelas duas capas denunciando as torturas. Uma primeira capa e depois uma segunda, início do governo Médici. Aproveitamos uma frase inadvertida do Médici de que no meu governo não tolerarei torturas. Então, pegamos isso como mote e fizemos uma capa, digamos, de prestação de serviços ao governo. Era um truque, né, na ditadura. E fizemos um balanço das torturas, do Raimundo soltou os cachorros, a Veja tinha uma máquina de reportagem enorme, nós coletamos história do país inteiro. Fizemos uma capa, fizemos uma segunda capa. Depois da segunda capa veio a reação, a pressão dos milicos em cima da editora Abril. E eles se aproveitaram de uma entrevista que o Raimundo tinha feito, se não me engano, com o ministro Veloso, que acho que era ministro do Planejamento, uma coisa assim, É o homem dos impactos. lá meio desafinada, tal, e eles exigiram do Raimundo uma retratação, uma coisa. No fim, fizeram pressão pela demissão. E nós tivemos que sair da Veja por pressão, não foi por vontade, por pressão. O Raimundo ainda encontrou o caminho e foi para a revista Realidade, que era da própria Abril. Eu, na ocasião, coincidiu que a minha mulher tinha que fazer doutoramento na Inglaterra. Já estava a hora, ela terminou lá, e tinha que fazer o doutoramento, e nós, então, eu falei, então vamos embora. E fui com ela para a Inglaterra, com uma mão na frente e outra atrás. Eu não tinha nada, eu fui com uma cartinha de recomendação, uma credencial do Bondinho, e fui com uma carta de recomendação do Herzog para o Serviço Brasileiro da BBC, onde ele tinha trabalhado. Não tinha emprego, não tinha nada. E lá eu comecei a batalhar e consegui um lugar, consegui fazer coisas. Mas essa que é a história, não é que eu preferia a imprensa alternativa porque eu quis sair da Veja. Nós fomos saídos da Veja, né? Essa que é a verdade. Então, por isso que a experiência foi muito curta. Quando eu estava em Londres, cheguei em Londres, logo depois teve o episódio do Rubens Paiva, o assassinato do Rubens Paiva. E o grande amigo dele, o Fernando Gasparian, que era muito amigo do Rubens Paiva, chegou em Londres transtornado e nós nos conhecemos em Londres e ele queria, porque queria fazer um jornal alternativo no Brasil para combater a ditadura. Eu me lembro que eu fui com ele lá numa feira que tinha em Londres, que era uma feira de equipamentos gráficos, conversamos,
E eu falei, olha, tem um cara que pode fazer isso, que eu indiquei o Raimundo Pereira. Então, fui eu que indiquei o Raimundo Pereira para o Gasparian. E eles entraram em contato, tal, tratativas, e no fim lançaram opinião, e eu comecei a ser correspondente da opinião em Londres. Assim foi indo. Depois teve o racha da opinião, aí eu fui para o movimento. Na minha ida para o movimento, aí sim eu fiz uma besteira, porque eu estava na Gazeta Mercantil, e a Gazeta Mercantil me convidou para trabalhar para eles, com uma coisa que nenhum jornal grande do Brasil fazia. Eu comecei a trabalhar na Gazeta Mercantil, voltei para o Brasil já como editor da Gazeta Mercantil, e aí é que deu o racha do Opinião e o Raimundo lançou o Movimento. Lançou grande estardalhaço, o primeiro jornal dos jornalistas que eram os cotistas e tal. E eu tinha um pouco, não digo consciência de culpa, mas essa coisa de judeu que sempre tem culpa, né? Que eu não tinha participado assim no Brasil da vida do Opinião. Eu tinha lá de Londres, né? Então eu achei que eu tinha que sair da Gazeta Mercantil e ajudar a fundação do movimento. E essa foi a grande besteira que eu fiz, porque depois o movimento também, já desde o começo, estava instrumentalizado por um partido político e eu não era muito afinado com essas coisas, mas enfim, Bernardo, o jornal por muito tempo. Enfim, essa história da imprensa alternativa é bastante complexa. Bernardo, Ah, é o Paulo Marcon que está falando, tudo bem com você? ah. Sim, fala, Não Paulo sei se Arthur. você está vendo. Não, a pergunta é a seguinte: você acha que o registro histórico, vamos dizer assim, valoriza o trabalho do Gasparian? Porque a história que foi desenhada ali foi muito de essa coisa de que o movimento era o lado bom e o Opinião, onde eu trabalhei justamente na segunda fase com o Raimundo, com o Argemiro Ferreira, né? Depois da saída da equipe do movimento, era o lado careta, conservador, era o lado reformista. Como é que Olha, você vê isso Marco, hoje? essa é uma questão, para mim, até dolorosa, viu? Porque eu logo me alinhei com Raimundo e depois eu me arrependi amargamente da injustiça em relação ao Gaspariano. Eu me lembro que uma vez eu fui para Nova York e coincidiu que eu desci do avião e encontrei o Gasparian na mesma, eu encontrei com ele, eu estava tão constrangido. E como eu vejo essa história é o seguinte: desde o começo já era um projeto do PCdoB e o rompimento do Gasparian já fazia parte do projeto, entendeu? Já fazia parte do projeto. Então foi uma coisa muito. Nós entramos de gaiato nessa história, entendeu? E entramos de gaiato. Então foi injustiça mesmo. O Gasparian não merecia que tivesse acontecido aquilo, entende? Ele ele sustentou o jornal, ele depois ainda lançou aquela revista Argumento, se não me engano, que o Elifas, lembra? E tinha as limitações dele, era um batalhador, mas ele sustentou, e a minha avaliação hoje é que o Raimundo já lança o projeto do, do movimento já de cabeça pensada, afinado com o PCdoB, não tanto com o partido em si, mas com algumas cabeças pensantes do PCdoB, que eram os mentores intelectuais dele. Isso depois eu pesquisei e descobri como é que toda essa coisa funcionou, entendeu? Os famosos ensaios populares do movimento, que todo mundo pensava que eram escritos pelo Raimundo, não eram escritos pelo Raimundo. Eram escritos por Duarte Pacheco, que era um intelectual importante ligado ao PCdoB. E por aí foi, entendeu? Desde o começo. Quando o movimento lança aquele caderno que chamava. Era um caderno era mais popular, não sei como é que se chamava. Era tudo em função das estratégias do PCdoB, de ampliar as bases, entendeu? Tudo, desde o comecinho.
É isso. Infelizmente é isso. E eu acho que foi um erro gravíssimo, porque aí foi um erro assim de dimensão estratégica, porque quando você faz uma campanha nacional para lançar um jornal dos jornalistas, um pouco a imitação do que foi o Cojornal, e você passa o chapéu e pega dinheiro de todo mundo, como pegamos, e nós ganhávamos bem na época, vocês se lembram, né? Os salários de jornalistas eram generosos, e todo mundo deu dinheiro, e inventaram um sistema de propriedade que os jornalistas eram os cotistas, que delegavam o seu poder de voto para um grupo de 10 pessoas ilustres, né? Tudo isso era fingimento, entende? Tudo isso era uma encenação que desde o começo era no projeto do PCdoB. E isso responde um pouco à pergunta de por que o campo popular hoje não tem uma imprensa importante, porque desde o começo tinha essas injunções, entende? Injunções. O Liberação, lançado pelo Sartre, existe até hoje. O Rolling Stone, se não me engano, também existe até hoje. Sim. Mas, no entanto, não ficou nada, entende? Bernardo, eu até queria aproveitar essa oportunidade para agradecer mais uma vez o reconhecimento que você fez ao trabalho e à existência da Cor Jornal naquele um dos seus primeiros livros, Os Jornalistas e Revolucionários, né, onde você, em certo momento, cita que coube aos gaúchos o mérito de desenvolverem de modo consciente e sistemático a solução cooperativista como alternativa formal à propriedade capitalista dos jornais da grande imprensa. E você adianta mais, registrando que o Cojornal foi não só a maior cooperativa de jornalistas jamais formada no Brasil, como também o primeiro projeto de organização jornalística ampla. E em outro momento você também coloca o Cojornal como uma das mais importantes publicações da imprensa alternativa daquele período, colocando ao lado de Movimento, Opinião, versus o Pasquim. Então isso aí sempre foi para nós um motivo de muito orgulho, esse reconhecimento de uma pessoa tão importante quanto você e numa publicação tão importante quanto foi este Jornalistas e Revolucionários. Muito obrigado, Bernardo. Aliás, deixa eu mostrar para vocês a última edição. Do livro Jornalistas e Revolucionários, revista e ampliada. Revista e ampliada? Edição ampliada, dá para ver aí, não? Sim, dá para ver Dá perfeitamente. para ver? Sim. Edição da EDUSP, ampliada, com belíssimas ilustrações de todos Pode os levantar jornais. um pouquinho, pode levantar um pouquinho. Aí, Isso. beleza, beleza. É isso aí. É a segunda edição da EDUSP. Teve uma primeira edição da EDUSP e depois uma segunda. Sim, muito bom. E você chegou a Mas, fazer uma olha, o ampliação. mérito é de vocês. Eu apenas fui o escriba, fui o notário, o O que registrou. registrador. Muito bom, muito obrigado. Então, pessoal, vamos Tem alguém continuar? que não falou nada até agora. O Marcon falou, o Omar falou, a Marina não falou nada. Ah, tem uns tímidos no grupo, mas tímidos Não, que eu queria você. saber uma coisa, assim, não tem nada a ver com isso, eu queria saber sobre literatura. Pode saber, pergunte. Posso É a saber, Marina. né? Eu quero saber o que tu anda lendo e quem tu acha que são os bons autores hoje em dia no Brasil. Eu não estou entendendo o que você está falando. Quem são? O que tu anda lendo? O que você anda lendo hoje em dia de literatura? Tá? E Essa é a quais primeira são? pergunta. Quem são os autores? É, exatamente. Eu leio. Isso. é, Olha, por incrível que pareça, eu estou relendo agora, acabei de reler Galvez, o Imperador do Acre, do Márcio Souza, que é um livro extraordinário, de uma Maravilhoso, criatividade. maravilhoso. Eu estou lendo, principalmente, eu sempre li muito a vida inteira, né? Acho que isso que me acabou fazendo eu virar ficcionista num certo momento. Sempre li muita ficção, mas hoje eu leio com um sentido um pouco oportunista. Por exemplo, eu fui ler
o criador do Acre, porque eu vi alguma dica de que ele foi muito criativo. Então, eu leio em busca de formas criativas de se escrever. Aham. E também eu procuro autores que tenham uma escrita muito forte, muito expressiva, muito bonita. Sabe, esses escritores com escrita meio vulgar, enfadonha, eu leio 4, 5 páginas e abandono. Uhum. Então, hoje eu procuro ler. Eu tenho muita dificuldade para ler, porque eu já estou com a vista muito cansada, mas eu estou lendo muito com sentido oportunista, para me inspirar, para descobrir formas novas de escrever, entende? É isso aí. Comecei a ler o último livro do Milton Ratum, ainda Hum. estou na quinta ou sexta página. Comecei a ler o último livro do Cristóvão Teso, também estou na quinta, sexta página. É, Também eu estou muito exigente quanto está escrito hoje em dia, entende? Uhum. Então, por aí um pouco a coisa vai. Não estou lendo, devia ler mais, e, e, e a- mas eu estou em busca disso, de autores muito contemporâneos, mas que têm um domínio da escrita muito especial, entende? Eu gosto muito, por exemplo, que eu li recentemente, nos últimos anos, dos escritores de língua portuguesa africanos, o Mia Uhum. Couto, o Pepe Tela, eles são realmente extraordinários, entende? Eu sinto um pouco falta desse tipo de escrita na literatura brasileira de hoje, entende? Talvez é porque eu esteja mal informado, né? Não estou acompanhando muito, mas eu Ah, sinto. Bernardo, entre os escritores, os melhores escritores, tu inclui o David Grossman? O David Grossman, É. É. sim, eu tenho todos os livros dele aí. Eu gosto dele, mas quem gosta mais dele é a minha mulher, que nem é judia, é japonesa. Ela idolatra o David Grossman. Eu também. Ele realmente é muito bom, né? E como figura humana também é muito bom, né? Exato. Mas para mim o maior escritor israelense era o Abe Yoshua. Não sei se você leu o Abe Yoshua. Não. Não. Ele tem uns livros meio enfadonhos, mas os primeiros livros dele são extraordinários. Ele tem um livro que chama Mister Money, que eu tinha aqui em casa e emprestei para alguém e não me devolveram. É um livro extraordinário. Qual é o nome dele? Chama A.B. Yehoshua, Yeoshua, A.B. Yehoshua. Não conheço. O Amos Oz também eu acho muito bom. Eu, Também. eu, Nós eu é li agora também em busca de formas de narrar, eu li um livrinho dele pequeno, que chama, acho que Meus Companheiros, que é um livro que ele escreveu um pouco antes de abandonar o kibbutz, mas onde ele vai contando a história de alguns companheiros do kibbutz, né? A Sim, história muito bom. entrecruzando, e ele escreve muito bem também. E o primeiro dele, o My Michael, né? Você leu o My Michael dele? Sim, é É uma muito bom. novelinha extraordinária. Todos. Extraordinária. Ano- Bernardo, Anotando é, aqui, Polidoro, antes de só quero dizer o seguinte, anotando aqui grandes dicas de literatura também nessa nossa online. Ah, Pode exatamente. pode perguntar, Polidoro. não, Lá é, no início da apresentação, da conversa com o Bernardo, ele referiu que todos os jornais parecem que têm o mesmo editor, né? Que tudo é feito pela mesma redação, né? E ali ia dizer na hora que sim, inclusive é muito conhecido, o editor se chama ChatGPT, né? É um editor novo que está editando vários jornais no mundo, inclusive. Mas assim, ó, com essa brincadeira, eu queria trazer a questão da inteligência artificial, que é uma coisa que você não deve ter lá grande assim, intimidade com ela, como eu tenho, não tenho tanto assim também, mas é algo que está nos desafiando, né? Está provocando, está se utilizando de alguma ou de outra forma e tal. Então, eu queria saber a sua visão sobre a questão da inteligência artificial, principalmente ligada a essa atividade de edição, de conteúdo, de informação. Olha,
quando começou essa revolução digital, eu fui um entusiasta, né? Eu achei que, pela primeira vez, ia haver liberdade de imprensa total. Qualquer indivíduo, cidadão, podia ter o seu jornal, manifestação. Hoje eu estou, na verdade, assustado com o avanço dessa coisa e dessa coisa da inteligência artificial, né? E eu realmente não sei o que pensar. Eu acabei de ler, hoje mesmo, eu li acho que no New York Times, acho que no New York, não, no Financial Times, eu acho, tem uma reportagem de que houve lá uma queda na Bolsa de Nova York, hoje, o jornal de hoje, e que eles atribuem a um boato de que haveria demissões em massa no Vale do Silício, porque a inteligência artificial ia substituir todos os white collars, né? Todos os trabalhadores intelectuais. E eu vejo isso, o perigo disso acontecer mesmo, entende? A coisa está avançando num ritmo superior àquele no qual a sociedade poderia criar mecanismos de compensação. Então, realmente eu não sei o que dizer, mas a coisa é séria mesmo. A coisa é séria. Bernardo, é Marcon novamente. Você já usou ou tentou usar a inteligência artificial para escrever? Olha, eu não usei, nem tentei, mas como na nossa idade, você sabe que a nossa memória é muito fraca, eu, quando estou escrevendo, frequentemente eu deparo com um assunto, um tema, e eu não me lembro o nome daquele livro, daquele autor. O que eu faço? Eu pergunto para o Google, Certo. e o Google, ele te responde tudo. E eu percebi que houve uma mudança no Google. Esse Google de hoje não é o Google de um ano atrás. Hoje, ele realmente ele está usando a inteligência artificial. Você faz uma pergunta, ele, ele diz assim, estou pensando, estou pensando. E dali a pouco ele te responde uma resposta completa. Ele pesquisa nesse universo todo. Então é isso. As perguntas que eu estou usando, eu acho que eu já estou usando, sem saber que eu estou usando, entende? É isso. Na verdade, o Google já tem uma história, uma tradição, tanto é que muita gente o chama de Doutor Google, né? Que, aliás, até os médicos odeiam o Google, odiavam. Agora imagina com a inteligência artificial. Mas, enfim, isso é um problema deles. Para nós, realmente, na hora de uma pesquisa, como você falou, falta o nome de um jornalista, falta o nome de um escritor, pergunte por Doutor Google, que ele responde muito bem. Melhor que o Isso, chat GPT, viu, Polidoro? é, Melhor que o chat GPT. é isso aí. É o Gemini, né? Que tá, Gemini, eles utilizam, exatamente. né? É. Que- Eu falei no tem- Chat GPT que, assim como Bombril, como outros nomes de produto viraram sinônimo do produto, né? Então, o Chat GPT, ele meio que surgiu como é que nem esse lá do aplicativo, né? O pessoal chama tudo de Uber. Então, ele virou meio que referência, mas tem razão, estão surgindo outros aí, mas ninguém lembra o nome, né? Mas eu falo do Google, mas tem uma inteligência artificial da empresa que foi anexada ao Google para que o Google fosse mais eficaz e evitasse que as pessoas, em vez de perguntar para o Google, fossem perguntar direto para a inteligência artificial. Então, foi uma estratégia do Google para segurar a pesquisa e a audiência. É isso aí. Nós estamos nos aproximando do final, Bernardo, mas eu não queria deixar encerrar sem te perguntar o seguinte: naquela conversa com o Vilas, com o Alberto Vilas, você disse que quando voltou ao Brasil, ali na década de 70, quando teve, né, acompanhando a sua esposa lá na Inglaterra, a recessão estava a pleno, mas, no entanto, nada o surpreendeu, o que é uma resposta surpreendente. Mas a pergunta que eu faria é: hoje, há no país algo que o surpreenda? Não, eu acho que hoje eu estou um pouco perplexo, né? Eu acho que um pouco perplexo. Uma coisa que talvez me deixa
não sei se triste, ou intrigado, ou surpreendido, é como é que pode haver uma parcela tão grande da população que ainda é bolsonarista. Isso é uma coisa que é um pouco difícil para mim entender, porque os brasileiros não são burros. A era é uma era de comunicação, de informação, todo mundo conversa um com o outro, todo mundo sabe das coisas. Então, não é por obscurantismo, por ignorância, deve ser algum fenômeno mais de natureza psicológica, né? Não se justifica que uma parcela tão grande da população seja bolsonarista. Se fosse uma parcela pequena, 20%, 30%, isso talvez é uma coisa que me surpreende. O resto, não sei dizer, né? Bom, eu podia falar de outras coisas, mas eu não tenho pensado muito nelas, né? A questão do narcotráfico, do Comando Vermelho, da violência, Das a questão milícias. do identitarismo, né? Tudo isso são coisas, em parte, me deixam um pouco assim, mas o que mais me deixa meio apurrinhado é essa questão do bolsonarismo. Porque não é só povão também, são, sabe, pessoas assim, médicos, intelectuais. É uma É coisa, verdade. é uma coisa meio surpreendente mesmo. É Muito, triste. muito surpreendente. Infelizmente é verdade, né? É, É muito é isso aí. surpreendente. Muito bom. Bernardo, queremos agradecer de coração essa conversa que você teve conosco, rica, como não seria diferente, né? E possivelmente a gente poderia, quando você lançar o seu próximo livro, que eu sei que você está gestando, nós vamos voltar a conversar. Aí, como você gostaria muito de falarmos apenas exclusivamente sobre literatura, até porque hoje, mesmo brevemente, já deste boas e grandes dicas para nós. Tá bom. Obrigado a Muito bem. todos, obrigado Obrigado. pessoal, foi ótima a Tchau. conversa, como Um sempre. abração para todos. Tchau. Um abração para Tchau, tchau. todos, até uma próxima.